É noite de Natal. Dan chega em casa enquanto participa de uma ligação bem importante. Ele está concorrendo a uma vaga na universidade. Quando chega em casa, sua esposa o recebe com alegria, mas o que ela queria mesmo é só passar um tempo com seu pai. É quando Dan encontra uma carta endereçada à sua filha, vinda do próprio pai que havia abandonado quando criança. Sem pensar duas vezes, ele a joga fora. Poucos minutos depois, Dan descobre que outro candidato, aparentemente mais qualificado, foi escolhido no lugar dele. Ele chuta a lata de lixo e, ainda abalado com aquilo, volta para dentro de casa, senta-se ao lado da esposa e da sua filha no sofá, tentando aproveitar mais a noite, sabe? E nos olhos dele, enquanto eles assistem à televisão que exibe a tão esperada final da Copa do Mundo. A tensão só aumenta ali no jogo, a bola rola entre campo e alguns lances bem decisivos e de repente um clarão explode no meio da partida. Um portal se abre diante de milhares de pessoas. Soldados armados atravessam a barreira do tempo ao vivo. Um deles se pronuncia que eles vieram do futuro, estão perdendo uma guerra contra criaturas que ninguém consegue deter e precisam deles agora, pois o mundo jamais será o mesmo depois dessa transmissão mundial. É quando a TV mostra uma cena caótica. Todos os líderes do mundo inteiro eles se reúnem contra esse inimigo invisível do futuro. Pessoas comuns estão sendo recrutadas. É quando a filha de Dan tem pesadelos. Ele corre para tentar confortá-la com um abraço bem apertado e promete que ele nunca vai deixar ela e também promete protegê-la de tudo. Já na escola onde Dan trabalha, um aluno obcecado por vulcões começa a falar sobre o fim iminente. Outra aluna também questiona ele por que estão ali, por que estão indo em aulas. Se quem vai nessas guerras do futuro nunca volta. É quando tem uma tensão no ar, sabe? É quando Dan recebe uma mensagem bem estranha. Ele foi convocado. Ele vai até o prédio do exército para entender melhor a situação. Ao entregar os documentos, os soldados percebem que falta o registro do filho. Dan afirma que achava que não era necessário naquele momento. É então que ele é informado se ele desertar, sua esposa ou filho maior de 18 anos irá no lugar dele. É quando ele foi qualificado para a próxima chamada e recebe uma armadura no braço com uma assinatura digital. Sua única chance de votar é só sobrevivendo. Ao sair daquele local, uma soldada agradece ele. A esposa de Dan é uma psicóloga e ela entrevista pessoas que voltaram vivas do futuro. Um dos homens conta que o pior não é o que eles veem, é o som das criaturas, são cliques quando elas chegam perto para atacar. É quando Dan chega na hora e revela que foi convocado. Ela pede para que eles fujam, mas ele se recusa. Então, ela implora que ele procure seu pai. Dan reluta, mas vai. Ao chegar lá, ele é recebido com frieza total. Eles discutem naquele momento. Dan o acusa de tê-lo abandonado quando seu pai revela que mudou muito depois que ele veio da guerra e não conseguia mais viver com a família. Já de volta para casa, ainda com a armadura no braço, a esposa arrumando as malas ali, achando que ainda iriam fugir, ele diz para ela que vai sobreviver e em seguida ele conta para a filha o que está acontecendo e ela fica devastada. Os dois se abraçam no silêncio profundo. Já no centro da convocação ali, os novatos recebem ordens claras que teriam que atirar no pescoço e no abdômen para matarem a criatura. Médicos monitoram tudo enquanto o comandante do futuro explica o que está em jogo. Dan conhece os integrantes da tropa P. Ele e Charlie criam uma conexão bem rápida ali. Os dois comentam entre si sobre Dorian, que é um cara bem durão que sobreviveu a 3 missões do futuro. Logo, eles são levados a uma sala. O grupo descobre que vai viajar até 2051 para poder ajudar a equipe de pesquisa. Mas aí vem a pergunta: por que eles não mostram as criaturas? E a resposta de uma das comandantes é que se eles vissem a criatura, ninguém estaria ali para servir no futuro. Ali reunidos antes do combate, Dan nota que Charlie, seu amigo, visivelmente abalado. Charlie confessa que sua esposa foi na primeira onda, onde nunca mais voltou. Antes que o grupo possa processar a dor e o alarme soa assim rapidamente, é que os pesquisadores estão sendo atacados pelos garras brancas. O clima entre eles pesa quando um dos soldados diz que muitos ali nem sabem usar uma arma, mas assim a missão é clara. Se os monstros chegarem até os cientistas, o mundo poderia acabar. Dan ajuda Charlie, que é seu novo amigo agora, a preparar a arma e descobre que Dan já serviu no exército. Quando a gente também vê Dorian, que comenta que os saltos levará até Miami Beach. Só que algo dá errado ali na contagem. Em vez de chegarem no chão, o grupo é lançado direto de cima de um prédio. Muitos caem, outros são devorados assim que
tocam o solo, é caos total ali. A Guerra do Futuro mostra sua verdadeira face pra gente neste momento, e o pior ainda está por vir. No centro do comando, a gente conhece a Coronel, que tenta entender o erro ali deles, de como eles conseguiram parar lá em cima desse prédio. Ela fala com Dan e o ordena que o grupo deve alcançar o prédio de pesquisadores antes que os Garras Brancas destruam tudo. Subindo o prédio, Dan tenta manter o foco, mas Dorian já avisa: ninguém vai sair vivo dali. No topo, encontram os cientistas mortos. A missão agora é resgatar 12 frascos de antídoto, mas o tempo é bem curto entre eles ali e os Garras Brancas sempre voltam para pegar os corpos. É quando Dan deixa 2 soldados vigiando a entrada do prédio. Logo eles avisam que tem movimento e a saída comum não é mais segura. Romeo Comando alerta eles que uma equipe de bombardeio está a caminho, que a única chance é pela escada de emergência. Enquanto eles descem, eles veem as criaturas chegando. Elas são monstruosas, bem rápidas e letais. Dan tenta salvar o máximo de pessoas, mas esquece do ponto fraco das criaturas. E é Dorian que salva ele, atirando direto na barriga e na cabeça. Já na rua, Romy envia jipes com reforços para salvar o grupo. Eles precisam sair da área de fumaça vermelha. O bombardeio vai começar em 3 minutos, mas não há escolha ali entre eles, pois os Garras Brancas estão atrás deles, encurralando tudo. Correndo em desespero, eles veem a equipe de salvamento, mas são alvos fáceis. Dan não hesita, encara os monstros de vez e de frente ali, cobrindo o grupo. Tiros, gritos e explosões ali, porque um bombardeio já está começando, e no meio do caos, a luta continua. É quando a equipe de Dan está fugindo dos Garras Brancas e acaba caindo em um local de difícil acesso. A comandante então alerta que o local será bombardeado em alguns minutos. Então eles precisam correr naquele momento. Alguns soldados se sacrificam e apenas alguns conseguem escapar antes das explosões. É quando Dan acorda em uma enfermaria protegida. Logo ele e Charlie saem para investigar aquele local onde eles estão e eles encontram Dorian sentado ao lado de corpos dos companheiros caídos. Dorian, então, neste momento, confronta Dan, dizendo que havia avisado para seguir a missão em frente e não tentar ensinar ninguém a ser soldado naquele momento. As consequências, todos estão mortos. Quando Dan é chamado para a próxima missão, ele pede para que Dorian proteja Charlie. Dorian apenas sorri e diz com frieza que Charlie iria morrer. Charlie fica bem assustado também neste momento. Quando ele se encontra com a comandante da missão, ao ouvir alguém chamá-la de comandante Forrester, ele estranha aquele momento e aquele sobrenome. É quando ela revela ser sua filha no futuro. Ela está mais velha, virou cientista e lidera a tropa de pesquisas no combate contra os Garras Brancas. Mesmo emocionado naquele momento, Dan percebe que sua filha está bem fria e evita contato pessoal. Ela diz que está feliz por ele estar ali, pois ele é a única pessoa que ela confia. Ela então o leva a uma tenda e mostra filmagens da rainha dos Garras Brancas. É quando a comandante revela que, apesar de já terem criado o antídoto, ele não funciona na rainha. Eles precisam então capturá-la viva para extrair seu genoma e com isso criar uma forma exclusiva que possa exterminar toda a espécie. É quando Dan e sua filha e a equipe embarcam em um helicóptero rumo ao ninho da rainha. Ela então explica a caminho que os Garras Brancas surgiram misteriosamente no nada lá na Rússia e aos poucos, tempo depois, eles devastaram quase toda a humanidade, restando menos de 500 mil humanos vivos na Terra. Ao chegarem ao ninho da rainha, eles encontram a rainha viva, tentam colocá-la na jaula, mas ela é extremamente violenta e resistente. Dan é mantido no helicóptero, mas percebe que os machos estão vindo resgatá-la e desce para ajudar sua filha e toda a equipe. É quando um combate intenso se inicia ali. Dan e sua filha conseguem finalmente capturar a rainha e fogem com um jipe, enquanto eles são perseguidos pelos machos até uma praia. Lá são resgatados e levados a um laboratório flutuante. Com a rainha sedada, a filha de Dan extrai 2 amostras de sangue. Já no laboratório, ela testa o antídoto com a ajuda do pai, quando um dos testes dá 100% de eficácia e a esperança renasce, mas dura por pouco tempo, sabe? A rainha então acorda com um grito assustador, chamando todos os machos até aquele local. O laboratório é atacado e as barreiras não conseguem conter a invasão dos Garras Brancas. A comandante Forrester diz que Dan, que é a única
única coisa que importa agora é protegê-lo com o antídoto e garantir sua fuga para o passado. Eles então correm para uma aeronave, mas são encurralados pela rainha e seus soldados. A filha de Dan consegue queimar o rosto da criatura, mas a estrutura em que estão começa a desabar. A rainha atinge sua filha, que cai gravemente ferida. É quando Dan a carrega até o helicóptero, mas antes que consigam fugir, o navio ali cheio de garras brancas colide com a estrutura e explode tudo ao redor. Em seus últimos momentos juntos, a filha de Dan, já ferida, diz que foi bom vê-lo como ela se lembrava e entrega o antídoto para que ele leve ao passado. A rainha reaparece ali naquele momento furiosa e a estrutura toda desmorona, arrastando a comandante Forrest para a morte quando Dan tenta salvá-la desesperadamente, mas o salto temporal acontece naquele momento e ele é levado de volta para o presente. É quando vários soldados que ainda estavam vivos, quando Chabat foi acionado, caem de volta ao presente. Eles são resgatados e levados a um centro de triagem onde tudo começou. Dan reencontra seu amigo Charlie, que sobreviveu ao ataque, dizendo que se escondeu. Dan volta então para casa, sua esposa o recebe, mas percebe algo diferente nele, sabe? Já sua filha, a pequena Miri, o espera empolgada em casa e mostra um cartaz cheio de glitter, dizendo que ela fez com a ajuda da mãe. É quando Dan dá um abraço com força em sua filha e bem emocionado. Já naquela mesma noite, a esposa de Dan acorda e percebe que ele não está mais na cama. Ao procurá-lo, ele encontra ele ao lado da filha com uma arma na mão. Ele fica ali confuso e ele revela que viu Miri no futuro, já adulta, como comandante e cientista-chefe no combate aos Garras Brancas. Neste momento, a sua esposa fica em choque, entende a gravidade da situação e ela dá uma dica crucial, que era investigar de onde os Garras Brancas exatamente surgiram, para estarem preparados quando isso acontecer no presente. É quando Dan procura Dorian em um bar. Dorian, que guardou uma garra como lembrança, aceita ajudá-lo. Eles levam a garra até o laboratório do amigo Charlie, que analisa o material e identifica cinzas vulcânicas provavelmente originárias da China. Dan lembra de um antigo aluno apaixonado por vulcões e o procura. O garoto explica que cinzas da China só chegariam à Rússia em uma mega erupção há mais de 1000 anos. E com o aquecimento global atual, o gelo estaria derretendo e teria liberado os Garras Brancas. É quando Dan tenta convencer o governo a agir rapidamente. Eles poderiam enviar aviões e monitorar a área para multiplicar o antídoto também, mas ninguém o ouve. Sem escolha, ele recorre ao único que pode agir fora das regras, que seria seu pai, né? Dan explica que precisa encontrar a nave alienígena e destruir tudo. O pai aceita na hora. Com um grupo de soldados, eles multiplicam o antídoto e partem para a Rússia. Lá, usam um radar até localizar uma cratera estranha ali, que explodem também, abrindo um buraco para a entrada. Antes de entrar ali dentro, Dan orienta que Charlie e seu pai deveriam ficar na entrada e eliminar tudo que tentar fugir. Já lá dentro, eles encontram a nave alienígena e deduzem que os Garras Brancas eram carga biológica e o acidente causou o congelamento da nave naquele local. Eles então encontram o ninho principal. Eles começam então a injetar o antídoto nas criaturas, que começam a morrer, mas o barulho atrai centenas de outras Garras Brancas que estavam presos naquele local. Um ataque feroz se inicia naquele momento. Já lá fora, Charlie e o pai de Dan tentam conter os que escaparam. É quando Dan escapa com vida. Já do lado de fora, ele encontra Charlie, seu pai, correndo atrás de uma criatura maior. O pai de Dan revela que ela teria uma barriga vermelha. É quando Dan entende que seria a rainha. Eles partem juntos para interceptá-la. Um confronto ali entre eles começa. É quando Dan consegue injetar o antídoto direto na boca da rainha. Ela se contorce e começa a se desintegrar. Com isso, toda a espécie dos Garras Brancas é destruída para sempre. Já em casa, Dan leva o lixo para fora quando é recebido com carinho pela esposa e por Miri, sua querida filha. Ele sorri e apresenta o avô dela para a neta. Agora a família está unida e o mundo, enfim, está salvo. Difícil, né, gente? Salvar a filha e o mundo, mas Dan conseguiu. E você aí? Qual seria o próximo filme que você gostaria de ver aqui no canal? Espero na próxima. Tchau!